Agora que nós já demos uma olhada no panorama mundial, é interessante começar essa abordagem olhando para esse artigo já antigo de 2014, mas a princípio não encontrei nada mais recente que abordasse esse tema, que fala sobre a percepção pública de risco alimentar e os organismos geneticamente modificados no Brasil. Então esse artigo ele apresenta uma série de gráficos, a gente vai dar uma olhada. Nessa primeira figura aqui são critérios considerados mais importantes para a escolha de um alimento. Essa aqui, todas as figuras que eu vou mostrar são provenientes desse artigo e mostra que as pessoas buscam, em sua maioria, um alimento limpo, sem agrotóxico, com mais vitaminas, menos gorduras. Depois tem importância ainda do preço e do gosto, né? Ou ele ser fresco. Então, esses são os principais critérios aí considerados importantes para fazer a compra de um alimento. A própria pesquisa cita também que a questão do preço, talvez alguns entrevistados tenham se sentido envergonhados de revelar que estavam buscando algo com preço menor, mas de qualquer forma, esses são os dados aí que esse artigo está disponibilizando. E uma segunda pergunta foi avaliada a confiança dos entrevistados aí nos órgãos científicos ou nas associações profissionais que autorizam ou que estimulam de alguma forma o consumo dos alimentos. E a gente observa que a maioria das pessoas, elas acreditam na divulgação dos órgãos científicos com relação à segurança alimentar. Uma pequena parcela aí disse que depende e levou em consideração a pressão econômica que esses setores podem sofrer, e 10% das pessoas disse que não confia. Mas de qualquer forma, aqui a grande maioria da população parece acreditar nos órgãos científicos. Nesse outro gráfico, a gente observa aqui o conhecimento dos entrevistados, né, eles mesmos dizendo o quanto entendiam a respeito dos OGMs. E a gente observa que em torno de 50% das pessoas dizem conhecer, 37% dizem não ter conhecimento sobre os OGMs e algumas pessoas, 13%, dizem que entendem mais ou menos o que seria um OGM. E essa quarta pergunta, já associada aí com a anterior, fala sobre a possibilidade dos entrevistados comprarem um produto rotulado como transgênico. Vocês já devem ter observado aí nos rótulos das embalagens que se um alimento ele é transgênico ou possui derivado de transgênico, pelo menos de uma certa porcentagem, ele deve vir corretamente rotulado. E nesse caso, 47% das pessoas disseram que comprariam, 13,3% disseram que depende e que não comprariam 39,7%. Então, 39,7% das pessoas não comprariam produtos rotulados como transgênicos. Isso é um problema, porque as pessoas não têm conhecimento que elas estão ingerindo esse tipo de alimento. Hoje é muito difícil ter uma alimentação sem fazer o uso então de algum organismo que foi modificado de alguma forma por essas técnicas recentes aí de transformação genética. E essa aqui é uma figura que explica a relação entre escolaridade e conhecimento sobre os transgênicos e também a possibilidade de comprá-los. Aqui em cinza escuro, se o indivíduo ele tem conhecimento sobre transgênico, em cinza claro, se ele compraria esse transgênico. Vocês podem ver que independente do nível de escolaridade do indivíduo, mais ou menos todas as classes elas acabam tendo a mesma predileção pelo consumo aí de OGMs. E também atentem o seguinte, quanto mais conhecimento, tempo de estudo o indivíduo tem, mais ele diz compreender sobre o uso de OGMs na alimentação. E por fim, essa tabela nos mostra aqui dados de 827 entrevistados, e desses 827 entrevistados que apresentaram os medos apontados com relação à alimentação, vocês podem observar que somente 11 disseram que tem um medo específico contra transgênico. Então existem outras coisas mais relevantes, como se o alimento está contaminado, estragado, se essa é uma comida de fato saudável, se ela tem muitas gorduras, entre outros fatores. Então, essa percepção apresentada pelo artigo, ela nos mostra aí que a gente tem uma parcela considerável da população que de fato não tem tanto conhecimento sobre os transgênicos. Isso não é abordado aqui nos gráficos, mas no sul e no sudeste, que é onde começou a produção de transgênicos,
a população ela diz ter mais conhecimento sobre esse assunto. Talvez por há muito mais tempo esse assunto está correndo na mídia, ao passo que na região norte, onde a introdução dessas plantas ela foi tardia, a população ela apresenta um menor conhecimento sobre o assunto. Talvez está associado também com a nível de escolaridade, mas de uma maneira geral é esse o panorama que a gente tem no país. Agora nós vamos dar uma olhada em um gráfico que mostra a adoção da biotecnologia agrícola no Brasil, em diferentes culturas, no algodão, no milho, total, e na soja. E vocês podem perceber que de 2005 até 2020 aqui é uma projeção, que se imagina, esses dados eles não são desse ano, mas vocês podem perceber que começou com a soja lá no início dos anos 2000, com 9,2 milhões de hectares, e vocês podem perceber que hoje a gente já planta aí mais de 53 milhões de hectares de culturas transgênicas de uma forma geral, sendo 35,3% soja, 16,3% de milho, isso todos os tipos, de verão, de inverno, e o algodão mais recentemente também está entrando aí nas análises em termos de porcentagem, vem crescendo significativamente aí nos últimos anos. Esse outro gráfico mostra a taxa de adoção da biotecnologia agrícola, que nas safras de 2018 e 2019, em termos do plantio convencional, praticamente a maioria do que a gente tem plantado é transgênico hoje em dia. Vocês percebam que lá em 2005, 2006, a quantidade aí de áreas plantadas com OGMs, ela era bem mais reduzida quando comparada aqui à área dos cultivos atuais, onde todos esses que estão sendo analisados possuem uma cobertura com transgênicos de mais de 80%. Então, os transgênicos eles correspondem à maioria das plantas cultivadas aí de importância econômica no Brasil. Então, só para vocês perceberem mais em detalhe isso, aqui é geneticamente modificado e o convencional, soja mais de 95%, no milho de uma maneira geral, a gente tem aqui inverno e de verão, mas de uma maneira geral quase 90% do milho plantado no Brasil é transgênico, e do algodão, que ainda possui uma área cultivada menor que as outras culturas, como milho e soja, mas possui quase 90% então, de tudo que é plantado sendo transgênico. E o Brasil, além de plantar muito transgênico, ele possui uma série de eventos aprovados para comercialização no Brasil, e tem uma série ainda que vão ser ainda liberados. E a gente pode dar uma olhada nas principais culturas que a gente tem aí do país, quais são os tipos de transgênicos que são liberados. A maioria dos transgênicos liberados, eles estão associados com tolerância a algum estresse biótico ou abiótico. A gente pode ver aqui resistência a inseto, tolerância a herbicida, aqui em milho também, em algodão. A gente vai ter também tolerância a herbicida e resistência a inseto conjugado, em milho isso é muito importante, a gente tem diversos eventos aprovados, aqui em algodão também, em soja tem alguns, soja é uma planta muito mais difícil de transformar, mas a gente tem alguns eventos aí não tão frequentes. Em eucalipto a gente pode ver aqui um transgênico que tem um aumento volumétrico da madeira, isso é importante para a área. No feijão a gente tem resistência a vírus, um projeto aqui da Embrapa, do pesquisador do Aragão, bem relevante ser mencionado, a gente vai olhar esse exemplo aí numa próxima aula. E em soja, um evento interessante aqui de modificação no conteúdo de óleos e também de tolerância a herbicida. Independente do transgênico que a gente está observando nessa figura, a gente pode perceber que todos eles fornecem uma vantagem muito grande para o agricultor, no entanto, não oferecem, a princípio, nenhum benefício para o consumidor. Esses aqui são os transgênicos chamados de transgênicos de primeira geração. Eles oferecem um benefício para quem planta, para a indústria, mas para o consumidor não há nenhuma modificação no valor nutricional, não há nenhuma produção de fármaco, nenhuma produção de vacina, por exemplo. Então são uma série de eventos aprovados, mas todos ainda pertencentes à primeira geração de transgênicos. Lembrando que o primeiro que entrou no Brasil foi a soja tolerante a herbicida, no caso era o Roundup, a gente também vai dar uma olhada nesse exemplo depois.
Nessa outra imagem a gente observa então a adoção da biotecnologia agrícola no Brasil, por traço, por trait. Vocês percebam que no início era somente tolerância a herbicida, até porque existe uma dificuldade de transformar essas plantas transgênicas, e depois que a gente transforma elas, tem uma série de experimentos para validar que elas são tão seguras quanto os alimentos convencionais, então isso demora um tempo. E no início era somente tolerância a herbicida, então a partir de 2008 a gente já tinha cultivares que eram resistentes a insetos e algumas cultivares que eram resistentes a herbicida, e a partir de 2011 já surge aquilo que a gente conhece como característica combinada, traços combinados, traços de interesse. Aqui a planta ela é ao mesmo tempo tolerante a herbicida e resistente a insetos, que é o que a maioria que hoje já uma grande quantidade das áreas plantadas elas são destinadas então a esses transgênicos que possuem combinações de genes para resistir tanto a herbicida quanto a insetos. Lembrando que isso é a primeira geração de transgênicos sem benefício notável para a população de uma maneira geral. Houve uma mudança no perfil de adoção de estratégia no uso de transgênicos, tanto que aqui 34,9 milhões de hectares aí estão associados com o uso de transgênicos que utilizam essa estratégia aí de 2 genes, tanto para tolerância a herbicida quanto para resistência a inseto. E apesar de algumas pessoas não serem a favor da ingestão de transgênicos, né, nessa magnitude que a gente tem aí de produção, com a grande maioria aqui das cultivares plantadas serem geneticamente modificadas, é altamente improvável que os indivíduos não estejam fazendo a ingestão de alimentos geneticamente modificados. Então a gente tem que trabalhar nessa questão de disseminar a informação para a população.